Fala galera, bom dia a todos. Você está no canal Dia a Dia Fácil, muito bem-vindo. Vamos falar no canal hoje, invariavelmente, sobre reparo de fonte ATX. Aqui na minha mão está uma fonte EVGA de 430 volts, 430 watts de potência. Ela está aqui na minha mão, está aberta. Aqui do lado tem uma Cooler Master de 750 watts de potência, uma fonte top, com selo 80 Plus Gold. Quando se fala em fonte com selo 80 Plus Gold ou em 80 Plus Platinum, está falando em fontes com construção de alta qualidade. Já essa aqui, a EVGA de 430, ela é uma fonte 80 Plus White, que também já tem um selo 80 Plus, mas de qualidade um pouquinho inferior, mas também boa, ok? Aqui no YouTube, nós temos um volume enorme de material sobre reparo de fonte ATX, entendeu? Inclusive de técnicos bastante conhecidos, né? E só que, não sei se vocês reparam, quem faz reparo em fonte ATX, é que 90% dos vídeos mostram sobre reparos no primário da fonte, né? Isso que eu estou mostrando aqui, está vendo? O transformador está aqui, onde está meu dedo, né? E aqui está a parte primária antes do transformador. Chegar pertinho, todos conhecem o primário da fonte, né? Se você faz reparo em fonte ATX, você conhece esse primário muito bem, senão você não consegue fazer reparo em nenhuma fonte, tá? E hoje eu vou falar de uma parte bem mais profunda, que é uma parte que não é abordada aqui no YouTube, tá ok? Vamos falar de parte secundária da fonte. Isso aqui, ó, o transformador para cá, na saída da fonte, temos a parte secundária. Deixa eu mostrar ela um pouco mais próximo, né, nas fontes de qualidade, né, como é o caso dessa EVGA, você está vendo aí, né, o volume de componentes, né, um produto já de alta qualidade, apesar de não ter o selo Gold, né, mas é uma fonte com PFC ativa, uma fonte completa, ok? Hoje eu quero falar sobre essa parte secundária, porque acontece muitos casos da gente ter na mão uma fonte como essa aqui, uma fonte Gold, uma fonte top, e você não conseguir chegar no reparo dela, entendeu? Porque as fontes mostram dois tipos de defeito bastante característicos. Quando o defeito está aqui no primário, ela costuma não ligar, né? Não dar partida, por causa dos MOSFETs do primário, MOSFETs de PFC, esse tipo de coisa. Mas existe um defeito também interessante, que é o defeito de secundário, que acontece muito quando tem algum curto numa das saídas do secundário, ou quando você tem um problema aqui, ó, no CI supervisor. Você está vendo ele lá embaixo? Ele é um CI, é esse aqui, ó. Um CI muito conhecido em fontes ATX, fontes tops, quase todos têm esse CI. Ele é o supervisor de saída de fonte. Aqui está impresso a segunda página dele, que tem os dados de como ele é, como ele trabalha, e nós vamos fazer esse teste aqui na bancada, porque normalmente, quando você tem um problema desse secundário, a fonte costuma ter uma característica de, ao você ligar a fonte, ela dar meio giro aqui no cooler, ou dar um giro e para. Se você estiver conectado aqui o testador de fontes, ela vai acender e vai apagar. Isso é característico de problema de secundário, ou curto numa das saídas, ou problema no CI supervisor, ok? Bem, continuando o vídeo, se você chegou até aqui, até essa parte, e já conhece fontes, toda a parte primária e quer conhecer também o secundário, isso significa que você também, assim como eu que trabalho com fontes, já tem inclusive fontes de alta qualidade que estão na mesa, que você já testou tudo, que não tem curto nem na entrada, nem na saída, e a fonte continua dando aquele defeito típico de ligou, ela dá um giro no cooler e para, entendeu? Nesse caso, nós vamos analisar o CI supervisor, que está aqui. Vou chegar pertinho dele para você ver, está iluminado com essa lanterna. Deixa eu ver se melhora essa iluminação. Tá vendo? Um CI supervisor que é o WT7527, ok? Está vendo? São 16 pinos. E é o mais usado em fontes. E pode ser em fontes de alta qualidade, entendeu? Ele é muito, muito usado. Ele está aqui, o datasheet está impresso, está aqui na minha mão, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa pinagem dele. Normalmente, o WT7527, ele vem com 16 pinos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa pinagem. Você está vendo aí o pino 1
e o pino 16, que é o primeiro pino e o último, o pino 1 é o Power Good In, que é uma entrada de standby, entendeu? Já o pino 16 dele é o Power Good de saída, que também ele é visto aqui no testador de fontes. Power Good ok, entendeu? Aqui no testador. Aqui no CI Supervisor, ele está no pino 16. É uma tensão de 5 volts que é liberada a partir do momento em que o CI WT7527 ele faz a supervisão. Isso é feito aqui, ó, você está vendo? Ó, 300 milissegundos de delay para Power Good. Significa que em 300 milissegundos de tempo, deixa eu focar um pouquinho, ele faz a leitura dessas tensões que você está vendo, entendeu? E vai liberar Power Good na fonte. É muito, muito rápido, ok? Significa que ele funciona da seguinte forma: ele vai analisar todas essas tensões em 300 milissegundos e vai liberar o sinal de Power Good. No caso a fonte tiver algum probleminha aqui no secundário, você não vai conseguir achar o defeito. Pela seguinte situação, ele vai girar em 300 milissegundos, ele vai desligar a fonte e você não vai conseguir sequer ver as tensões aqui no medidor de fonte. Ok, pessoal, de volta. Agora nós vamos fazer o teste de WT7527, o CI Supervisor da fonte, ok? Porque eu não disse no começo do vídeo e vou explicar agora. Por que ele faz a supervisão da fonte e desliga a fonte em 300 milissegundos caso tenha uma tensão errada? Porque se alguma das tensões forem liberadas nos cabos aqui, entendeu? E for para o computador, a placa-mãe do computador pode queimar, a placa de vídeo pode queimar, ou qualquer periférico do computador. Por isso, esse é o trabalho do supervisor da fonte: desligar a fonte para não liberar tensões que estejam erradas, entendeu? Nesse caso, nós vamos fazer aqui, vou passar uma dica de como desabilitar ele para fazer testes, mas assim que você fizer o reparo da fonte, você tem que novamente habilitar esse CI, para que nenhuma tensão errada passe para o computador. Eu vou ligar a fonte para a gente ver as tensões como ela está e vamos fazer os testes com ela ligada, ok? Coloquei na tomada, fonte partiu, você está vendo aí, o cooler está girando, temos tensão. Vamos ver as tensões de saída. Pegar um melhor foco. Está vendo? Essa é uma fonte EVGA. Ela está com as tensões fixas, olha aí. O Power Good foi liberado em 350 milissegundos. Aqui no medidor de fonte, ele mostra tempo de partida, não mostra a voltagem de Power Good, ok? Mas as voltagens de saída de fonte, as principais voltagens, estão aí todas normais. A primeira, menos 12, está menos 11,8, né? O mais 5 volts embaixo está 5 volts. As duas tensões de 12 volts estão 12,1. Os 5 volts standby tem 4,9. E os 3,3 volts estão normais, 3,3 fixos, entendeu? A fonte não está em carga, está em teste, né? Ela está normal. Assim funciona uma fonte. Agora eu vou fazer um corte e nós vamos testar o CI WT7527, esse que eu falei, entendeu? Vamos testar ele com a fonte funcionando, entendeu? E depois eu vou te mostrar como desabilitar ele, porque a fonte não parte quando ele tem algum problema. Não é um problema do supervisor, é um problema das tensões de saída, entendeu? Não troque o supervisor, nunca o problema é ele, quase sempre não é ele, ok? Mas caso não esteja partindo, você vai desabilitar a proteção, você vai fazer o reparo da saída, ele vai mostrar aqui qual é a linha que está com defeito, entendeu? Aqui no medidor de fonte, você vai virar a placa, procurar a linha que está com defeito e fazer o reparo, ok? Pessoal, estou de volta. Chegou a hora de testar WT7527, o supervisor da fonte, entendeu? Vamos testá-lo com a fonte ligada. Eu acabei de tirar o cooler da fonte para abrir um espaço aqui mínimo. O CI está lá embaixo. Eu espero que vocês consigam acompanhar. A pinagem está aqui, entendeu?
Anotem a pinagem, tá? Para você conseguir acompanhar. Deixa eu colocar um peso aqui, para que o vento não carregue o papel, certo? Essa é a pinagem WT7527. Nós vamos testar os pinos dele, Power Good, o último, né, o 16, e abaixo dele, pino 15 VCC, que é 12 volts, pino 14, 5 volts, pino 13, 3.3 volts. Essas são as tensões principais. Essa parte de baixo, que é do pino 5 até o 8 e do 9 até o 12, geralmente é um medidor de corrente da saída do CI, entendeu? Apenas de corrente. A medição de voltagem é essa aqui, entendeu? Do pino 13, 14, 15 e 16. Vamos medir, tá joia? Eu vou ligar ela. Está sem o cooler. Vamos ver ela partir. Está desligado o medidor. Partiu, apitou, está totalmente normal. Difícil de focar, né? Tá aí, vocês estão vendo a voltagem normal. Vamos medir como trabalha WT7527 com a fonte no local. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar corretamente para vocês, mas eu vou medir o pino e vou falar qual é ele, tá bem? O último pino, Power Good. Aí está no multímetro, 5 volts, é o pino 16. O penúltimo, pino 15. Aí está no multímetro, 11.8, ok? O pino 14, que é 5 volts, né? Aí está, 5.10, ok? E o pino 13 é a tensão de 3.3. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Está 3.4. Como eu disse para vocês, se eu virar aqui novamente, se alguma dessas tensões falhar, a fonte desliga em menos de 1 segundo. Se acontecer um caso de você desarmar a proteção, que eu vou mostrar agora, você vai desarmar a proteção, aí mesmo que tenha alguma tensão errada, ele vai ligar, entendeu? A não ser que você tenha um problema qualquer de fotoacoplador, porque esse aí trabalha ligado a um fotoacoplador, entendeu? Ele controla o primário, ok? Aqui, no CI, está escrito aí do outro lado, fora as tensões, está aí o pino 1, Power Good In, que é aquele que eu disse para vocês, tensão de standby. A partir do pino 2, está o GND no 2, FPOB no pino 3, que é a proteção. Esse pino FPOB, ele é ligado a um fotoacoplador, que está um pouquinho à frente aqui debaixo da lanterna. Vocês sabem muito bem o que é um fotoacoplador. E essa tensão, caso tenha algum problema, a tensão de Power Good no CI não é liberada. É liberada a tensão de FPOB, entendeu? Do pino 3. Essa tensão aciona um fotoacoplador que desliga o PWM primário desligando a fonte. Isso em menos de 1 segundo, entendeu? Certo? Então, caso você tenha um problema desse, já olhou os fotoacopladores, não conseguiu, a fonte continua não partindo, é uma fonte top, normalmente esse esquema de proteção é de fonte muito top, você vai fazer o seguinte, ligue aqui, como está aí no esquema, ligue o pino 2, GND, a FPOB. Anulando a proteção, entendeu? Nesse caso, se o problema for de proteção da saída, de WT7527 ou algum similar que esteja aí, que todos os outros são similares a esse componente, ok? Se for isso, ligado os dois pinos, pino 2 ao 3, a fonte vai partir normalmente. Vai partir, mas com um problema. Ela vai mostrar aqui na saída que existe uma tensão errada. Você vai conseguir ver isso aqui no medidor de fonte, entendeu? Vai ficar piscando, mostrando que uma das tensões está errada. Por isso, ele está armando proteção. Aí, nesse caso, você vai desmontar, você vai procurar a linha. Vocês sabem que todas as linhas aqui na saída, nesses indutores que eu estou mostrando, são linhas de saída, né? Entendeu? Para quem faz reparo em fonte, conhece isso muito bem. Nesse caso, a fonte vai ficar ligada de forma forçada. Você vai procurar a linha que tem defeito, vai fazer o reparo. A partir do momento que o reparo da linha for feito, a tensão normalizar, ele vai voltar a aparecer o sinal de Power Good aqui no medidor. Entendeu? Aí você pode
virar novamente a fonte de volta, desligar, desconectar o pino 2 do pino de FPOB para que a fonte volte a ter proteção normal, entendeu? Aí, a partir daí, a fonte vai voltar a ligar e não desarmar mais. Normalmente, para encerrar esse CI, assim que você liga, ele dá um giro e desliga a fonte, ele arma uma proteção e fica mais ou menos 1 minuto com a fonte desligada, você não consegue mais ligar a fonte. Depois de 1 minuto, ele descarrega e você consegue novamente ligar, repete-se o ciclo. Você liga, dá um giro e desliga novamente. Dessa forma, você vai ter a fonte consertada. Esse é um dos reparos mais complicados que existe na linha de fontes ATX, entendeu, pessoal? Estou passando essa dica para técnicos, não é para curiosos, entendeu? Para você que trabalha com eletrônica, que trabalha com fontes de alta qualidade, ok? Eu quero deixar um abraço para todos, tá? E dizer que deixei esse vídeo somente porque não achei nada nesse sentido no YouTube, ok? Um abraço, galera. Bom trabalho. Até breve.